Olá, estamos conversando mais um programa em tom de conversa. O programa de hoje está sendo gravado no dia 6 de outubro de 2022. E por que eu faço questão de dizer a data da gravação do programa? Porque na madrugada de ontem, dia 5 de outubro, ocorreu mais um feminicídio aqui em Sergipe. Pelo menos um que se tem notícia assim de imediato. Foi em Socorro. Uma mulher, uma garota, por assim dizer, de apenas 20 anos, foi assassinada na frente da filha de 6 anos. Há suspeitas de que o assassino tenha sido o ex-companheiro dessa mulher que não aceitava o fim do relacionamento. Pelo visto até que eles não se davam mal, porque ele dormiu na casa dela e a assassinou na madrugada de ontem, 5 de outubro. Mais uma para uma estatística lamentável. É disso que o Em Tom de Conversa vai tratar hoje. Nós vamos conversar sobre esse e outros assuntos com a doutora Rosa Jeane, que é juíza coordenadora da mulher do Tribunal de Justiça. Olá, doutora Rosa, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço, Carlos. É um prazer retornar a essa casa falando sobre esse tema, violência doméstica. A senhora fez uma palestra recentemente aqui em agosto, né? É em agosto. Porque o mês de agosto é considerado o mês de combate à violência. Exato, é o agosto lilás. Agosto lilás. É o mês de combate à violência doméstica. Por isso que a senhora está de lilás. Exatamente. Vestida com as roupas e as armas de Jorge, né? De Jorge, com certeza. Mas, doutora, não é só agosto que a gente tem que usar, é o ano inteiro, né? Exatamente. A violência doméstica, ela, como você mesmo disse quando falou da jovem, né? Sim. Da jovem mulher falecida em Nossa Senhora do Socorro, ela permeia e perpassa todas as classes culturais. A gente está acostumado a associar, né, a violência doméstica às camadas mais vulnerabilizadas, mas ela permeia todas as classes sociais. O exemplo disso é a mulher que deu nome à lei. Exato. Maria da Penha era farmacêutica e o seu agressor, né, o seu marido, era professor universitário. Meu Deus do céu. Né? E as filhas presenciavam durante muitos anos as violências que chegaram a 2 tentativas na época de homicídio, hoje seria de feminicídio, né? E Maria da Penha foi buscar essa ajuda internacional na Corte Interamericana e conseguiu que o Brasil fosse obrigado, né, a indenizá-la e a criar a lei. Doutora, eu sou de uma geração que, infelizmente, matar mulher era um caso banal, digamos assim, e os homens diziam assim, legítima defesa da honra. Um absurdo, mas que era legal, né? Era legal. Isso não existe mais. Infelizmente, isso perdurou durante anos e, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, né, já não aceita mais a tese da legítima defesa da honra. Existe, inclusive, projeto de lei em andamento para transformar em lei essa proibição. E é importante que a gente entenda, né, que nada justifica um feminicídio. Nada. Nada. Certo? Então, é justamente esse não julgamento que a sociedade tem que ter. Né? Só o que sabe e o que passa essa mulher, né, é a família que está perto, os amigos, né, porque muitas vezes a violência é psicológica, depois progride, crescendo para a violência física, às vezes a violência é econômica, né, existem vários tipos, às vezes a violência é sexual. Perfeito. Então há vários tipos de violência. Quando a senhora fala violência sexual, a mulher, pelo fato de ser casada, não é obrigada a ter relações sexuais com o marido, se ela não quer, não é isso? Exato. E ninguém, na verdade, deveria ser obrigado a ter relações sexuais se não quer. Que não quer. Né? Mas, assim, às vezes a mulher também é obrigada a ter relações sexuais sem camisinha. Sem camisinha. Né? Em dias que ela não está disposta. Podendo. Como todo mundo. Como todo mundo. Né? Então, é um abuso e há estupro marital. Sim. Né? E como há também, infelizmente, Carlos, o estupro corretivo. Muitas vezes, né, se quer corrigir uma orientação sexual da mulher pelo estupro. Certo. Né? Então, não está dentro do âmbito, pode ser que esteja, né, mas assim não é corriqueiro, mas fora a gente tem conhecimento disso, de pessoas que tentam corrigir a orientação sexual de uma mulher através do estupro. E isso é terrível.
né, nessa linha, já que a gente está falando Sim. dessa matéria. Porque é violência, né? Exatamente. Nós não estamos falando aqui apenas de feminicídio, mas da violência contra a mulher. Exatamente. A violência não é só matar, não é só bater, é o psicológico, como a senhora falou agora, e o psicológico às vezes é um negócio, às vezes não, sempre é uma coisa terrível. Aquela, se você é um incompetente, você não faz isso, você não faz aquilo, e a mulher sendo obrigada a ouvir aquilo constantemente. É a violência moral, né, os xingamentos. Na verdade... Acusado de traição. Exatamente. Na verdade, a gente tem até indicações. Hoje, como as redes e as séries estão tratando do tema, né, a gente tem uma série chamada Made, que trabalha muito bem a violência psicológica, né? Então, os ouvintes podem assistir e ver. A própria vítima, ela não se identificava como violentada domesticamente, porque a violência era psicológica. Eu mereço, eu fiz por merecer tudo isso. Olha, quantas mulheres, não, ele está certo, eu mereci isso, eu apanho porque eu mereço. E a própria rede de apoio da mulher, às vezes, Carlos, ela faz com que a mulher se sinta dessa forma, né? Tipo assim, dizem, é ruim com ele, pior sem ele é o pai dos seus filhos. Os pais quem dizem isso, viu, doutora? Exatamente. E até hoje. Exatamente. E até hoje. Então, é justamente isso que a gente quer desconstruir. Como é que a gente constrói uma realidade nova? Desconstruindo os preconceitos de uma realidade anteriormente existente. Então, o machismo, infelizmente, Carlos, na nossa sociedade, ele é estrutural. Né? As mulheres, algumas mulheres e homens são machistas, porque foram criados dessa forma, recebem o incentivo, infelizmente, de algumas escolas dessa forma. Então, nós, por exemplo, estamos tentando implementar, né, com a parceria e com um termo de cooperação com a Secretaria de Educação, 2 projetos. Um deles se chama o recorte de gênero nas escolas. Tá? A gente conseguiu isso lá em 2013, quando eu estive pela primeira vez na coordenadoria. Nós temos uma resolução do Conselho Estadual da Educação que trabalha esse recorte de gênero transversal em todas as matérias. Tá? E nós estamos começando um projeto de justiça restaurativa nas escolas para trabalhar justamente isso, a paz nas relações. Né? Então, nós estamos unindo essas 2 facetas desse projeto e esse mês nós começamos a sensibilizar os professores do Colégio João Costa, conhecido Costão, e nós iniciamos esse projeto lá. Ele é um projeto piloto. O interesse da justiça não é que dá razão à mulher nem dá razão ao homem, é que haja uma boa convivência, com respeito ao outro. Me parece isso, né, doutora? Com certeza, Carlos. E nas escolas a gente vê muitas relações abusivas, viu? Sim. Entre namorados e namoradas, né? No âmbito das escolas há muito isso. Então é desconstruir essa realidade de abuso e de violência, das mais diversas violências, né? E também desconstruir essa cultura do conflito. Dentro disso que a senhora está falando, eu não vou dizer quem é a pessoa, mas um caso prático, um exemplo que eu vi, eu conheço, uma garota de 14 anos começou a namorar um menino na mesma faixa, 14, 15 anos, e ele começou a proibi-la dela brincar. Uma menina de 14 anos quer brincar com os colegas. Ela disse, espera um pouquinho, ela teve consciência, e apoio da mãe, comunicou à mãe, ela disse, esse namoro para mim não dá mais certo. Quer dizer, ainda bem que essa menina teve apoio da mãe. Exatamente, porque é assim que começa. Proibindo contato com outras pessoas, proibindo vestir determinado tipo de roupa, sair para determinado tipo de lugar. O que aparentemente passa para algumas pessoas como cuidado, é, na verdade, violência. Pois é. Quer dizer, a menina que veste uma roupa mais curta, o cidadão se acha no direito de estuprá-la. Sim. Quer dizer, ele é um criminoso como outro qualquer. Com certeza, porque, na verdade, a mulher tem direito sobre a sua roupa, sobre o seu corpo. Né? Não existe justificativa para estupro. Não existe. Né? Não existe. Então, essa questão, se você falou das escolas, é importante porque várias adolescentes estão passando por essa mesma situação. Com namorinho inicial, né? E os meninos já, assim, nessa relação de mando, de objetificação, né? Então, temos que mudar essa realidade. Doutora, a gente, eu digo, a justiça, o judiciário tem tomado várias providências para fazer isso. Criando vara da mulher, criando delegacias. Tem ajudado de alguma forma? Com certeza. Né? Nós estamos hoje com 2 pedidos no Tribunal de Justiça, um de uma segunda e o segundo juizado de violência doméstica aqui no Fórum. Já temos um, né? Temos um.
né? Inclusive eu fui responsável à época pelo projeto da implantação, né? E a gente já defendia isso desde então, né? Eu passei 6 meses com o doutor Osório lá em 2012, 2013 e a gente fez o projeto e defendemos no pleno, e o pleno acatou e criou o juizado de violência doméstica. Então, a pedido, obviamente, da juíza titular da vara, a doutora Eliane, a titular de então, hoje é doutor Alício. Mas hoje o doutor Alício já está vendo a necessidade de um segundo juizado, porque tudo na vara de violência doméstica é urgente, é como se fosse uma UTI. As medidas protetivas salvam vidas. Se a lei não for efetivada, ela é apenas um papel. Né? Como diz Carlos Drummond de Andrade, das leis não nascem lírios. Exatamente. Né? A gente tem que fazer... Dura lex sed lex. Exato. Tem que fazer a lei acontecer. Dura lex ela está lá, né? E ela não lei pode... é dura, mas é lei. Exato. Não pode ficar em constitucionalização simbólica. Sim, o que é sim. constitucionalização simbólica? Ela está constando na Constituição e na lei, às vezes, né? Mas não está se realizando. Então, quando você fala da efetivação de mais delegacias, de mais juizados, esse é o espírito da Lei Maria da Penha. É ter um acompanhamento, um olhar especializado e exclusivo. Você tem uma ideia? Eu vou aproveitar que você já falou nisso. Não. Aracaju não tem CREAM. O que é o CREAM, doutora? O CREAM é um centro de referência especializado e exclusivo de atendimento à mulher e aos seus dependentes. Quando ela chega no CREAM, ela recebe todo o apoio e acolhimento necessário, inclusive acompanhamento psicológico. A certeza de que ela não será perseguida pelo ex-marido, pelo ex-companheiro, o CREAM também pode dar... Pode ajudar. Inclusive, quem ajuda muito nisso é a Patrulha Maria da Penha, que nós temos aqui em Aracaju. Foi implantada em maio de 2019. A senhora esteve aqui no Tribunal de Contas em agosto, como eu disse agora há pouco, a senhora veio acompanhada de uma delegada e de uma promotora, né? Sim. E aí a senhora falou para um grupo reduzido aqui do próprio tribunal. Que esse grupo tem um fator multiplicador, e essa é uma das razões que a gente pedia a senhora que venha aqui. A senhora acha que está precisando mais que entidades, empresas privadas, convidem mais as senhoras para que possam fazer esse trabalho? Sim, e eu tenho provocado isso, Carlos. Eu tenho mandado ofício para as empresas, né? E nós estamos divulgando Sinal Vermelho. A campanha do Sinal Vermelho e queremos a adesão do Tribunal de Contas, inclusive, a essa campanha. Né? Nós já mandamos ofício e vamos marcar uma data para assinarem o termo conosco, sim. Né? E divulgar, porque assim, é importante, e nós fazemos isso. Hoje eu estou aqui com o senhor e a minha equipe está em Lagarto. E a senhora já esteve no interior também. também. Fazendo visita técnica. Hoje eu não estive no interior, mas eu estive em uma rádio do interior da minha terra. Por telefone. Por telefone e dei uma entrevista. Então, eu estou aberta para quem quiser, né, saber mais, me convidar para a gente conversar a respeito. E eu estou provocando os conselhos das profissões, as academias. Né? Anteontem eu estive na Câmara Municipal de Aracaju, né, para sensibilizar os vereadores sobre as emendas parlamentares para esses órgãos que estão faltando. E como a senhora disse agora há pouco, a senhora hoje não esteve fisicamente em Itabaiana, mas esteve no rádio Itabaiana através do telefone. Está cheio de rádios no interior que pode fazer esse trabalho. Exatamente. Agora, o Tribunal de Contas me parece que tem apoiado o seu trabalho através da conselheira Suzana Azevedo, né? Sim. Né? E o que é o trabalho que a conselheira propõe à senhora? Olha, desde a época que a gente estava buscando as emendas para a Casa da Mulher, e eu tenho muito carinho e muita gratidão, a conselheira Suzana Azevedo, ela nos ajudou nesse processo. Como eu disse há pouco, informalmente a você, nós estivemos com ela, né? E nós até buscamos, na época, imóveis que tivessem desocupados para a gente propor ao Estado. Graças a Deus, nós conseguimos um terreno aqui perto, aqui do lado do TRT, na frente da JF, na Justiça Federal, onde será construída a Casa da Mulher Brasileira. E nós também conseguimos emendas, primeiro de todos os parlamentares, mas aí veio a pandemia e levou essas emendas, e nós conseguimos, na segunda fase, da nossa única senadora, né, a doutora Maria do Carmo, direcionou os 6 milhões. Então, nós estamos agora em fase de atualização desses valores, estamos solicitando a todos os parlamentares a ajuda para custeio, né, manutenção, no primeiro momento, porque os órgãos chegarão lá, inicialmente, e vai se ver, né, quem é que vai pagar o quê, como é que se vai pagar. A partir de 2023, nós não teremos nenhuma mulher no Senado, mas ai dos homens que se recusarem a apoiar essa causa, porque será denunciado. Sim. Será denunciado, nós aqui, toda a imprensa vai denunciar aquele que não apoiar essa causa, porque todos eles são filhos
alguns esposos, pais, tem irmãs, enfim, é bom que eles tomem consciência disso, né? Eu tenho certeza que eles terão sensibilidade, Com porque certeza. tiveram, eu estive de gabinete em gabinete, dos 8 deputados federais e dos 3 senadores. Teremos 2 mulheres federais, Exato, já estou de olho nelas. uma das quais é delegada. Exatamente. Então, a vice-prefeita tem acompanhado a Casa da Mulher, né, a que se elegeu, Sim. né, e nós vamos visitá-la. Nós temos interesse em visitar todos os, né, eles. A vice-governadora, na verdade. Exatamente, a vice-governadora. É. E ela já também acompanhou todo esse projeto, né? Tanto a vice-governadora quanto a vice-prefeita acompanharam, Certo. as duas, né? Catarina Feitosa e Eliane Aquino. Eliane Aquino, as duas, é. Eliane esteve conosco todo o tempo, né? Na consecução. Catarina vai ser federal, né? Sim, É, na pronto. consecução, porque você falou, eu disse, aí eu falei dela, mas vai ser Eliane federal, esteve conosco sempre, apoiou sempre, ela era o referencial lá na governadoria, Sim. né? Porque era mulher. Então, nos acompanhou. E depois também quero agradecer aqui a doutora Lucivanda, Sim. né? Ah, a doutora Nunes, Lucivanda, que exatamente. durante todo esse tempo está conosco mensalmente no acompanhamento às obras da Casa da Mulher. Ela e o secretário Birajara, da SEDURBS. Certo. Então, são 2 pessoas que mostraram um comprometimento muito grande e a quem eu agradeço. Doutora, daqui a pouco, antes de terminar, a gente não vai terminar sem falar sobre isso, sobre as penalidades, né? Sim. Mas eu queria que a senhora falasse um pouco sobre números. A situação em Sergipe de violência contra a mulher, a senhora tem esses dados? Sim. Antes de falar sobre o número, eu queria fazer um registro. Pois não. O governador do estado, recentemente, no dia 6 de setembro, né, Hoje tem um mês. tem um mês. Fez uma lei, o Cartão Mais Mulher, né, para mulheres em situação de violência doméstica que estiverem com medidas protetivas. E na oportunidade, eu tive oportunidade, naquele momento, eu tive a oportunidade de falar com ele sobre o que estava em tramitação. Ele sempre nos recebeu muito bem, né? E eu espero que ele cumpra o que ele prometeu com relação à complementação da verba, caso seja necessário. Tá escrito, Antes de terminar o mandato antes dele. de terminar o mandato dele. Então, porque fica também aqui, se não terminar sim, o dele, não prometeu, o próximo vai ter que cumprir. Sim, então eu agradeço muito essa compreensão. Nós não trabalhamos partidariamente, nós trabalhamos ouvindo e procurando todos os partidos. Que não tem Meu partido, trabalho não. é institucional. O partido é a mulher. E a minha causa é a mulher. O partido e a causa é a mulher. Exatamente. Vamos aos números. Pronto. E os números é o seguinte. Infelizmente, né, nós temos que uma mulher é assassinada a cada 7 horas. Então, são 3 mulheres dia. Né? No Brasil. O Brasil é o 5º país do mundo que mais assassina a mulher e o primeiro que mais mata trans. Que Né? estatística. Essa triste. estatística é terrível. O Brasil está apenas atrás de El Salvador, Sim. Colômbia, Guatemala e da Federação Russa. Então, 3 países da América Latina e a Federação Russa. E depois o Brasil. Né? Então, nós temos que mudar urgentemente Tem que mudar esse quadro. esses números o mais rápido Exatamente. possível. Tem que mudar. Né? Temos um outro dado também muito triste, que 68% das mulheres, né, que sofrem violência doméstica são negras. 68%. E que as mulheres morrem mais, 38%, morrem dentro de casa. Enquanto os homens morrem mais na rua. Ou seja, mortas pelos companheiros. Exatamente. Ou ex-companheiros. Ou ex-companheiros, como é o caso de Desse Nossa Senhora do caso Socorro, agora, né, em que ela foi supostamente morta pelo ex-companheiro, ele é suspeito. Né? O que é que eu tenho a dizer aqui? Eu tenho a dizer o seguinte, que em 2020 nós tínhamos um quadro em Sergipe em que Itabaiana estava em primeiro lugar no índice de processo de violência doméstica. E Nossa Senhora do Socorro estava em segundo lugar, estando Aqui Aracaju. coladinho Aracaju. Exato. E Aracaju estava em terceiro, por conta da rede, Exato. né, das proximidades, de todo esse trabalho que é feito. Carira era o 4º, Barra dos Coqueiros era o 5º, Canindé de São Francisco era o 6º, Propiá o 7º, Malhador o 8º, Cedo de São João o 9º e Neópolis o 10º. Isso era o quadro de 2020. Veja como muda de um ano para o outro. Em 2021, nós temos Canindé já Já passando. no primeiro lugar. Meu Deus. Certo? Então, vocês imaginam. Quem é o primeiro lugar em número de processos de violência doméstica? Canindé de São Francisco. Quem é o último lugar? Poço Verde. Certo? Mas os 10 primeiros são, que a gente já sabe, né? Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana foi para o 3º, Propiá para o 4º, Aracaju para o 5º, Malhador 6º, Barra dos Coqueiros 7º, São Cristóvão, na verdade, Carmópolis 8º, São Cristóvão 9º
e Neópolis continua em décimo. Né? Então, essa é a realidade processual. O que é que nós temos? Que proporcionar, e aí eu vou ser bem específica, Pois não. a esses municípios a rede de atendimento à mulher. Porque grande parte, a maioria das mulheres que morrem, França, Sim. elas não chegam sequer à rede. Elas nunca tiveram contato com a Meu rede. Deus. Ela foi o tempo todo violentada psicologicamente, uma série de coisas, e nunca denunciou. Exatamente. Então, a rede tem que fazer esse acolhimento. Porque o que é que acontece? Eu me lembro de um filme em que a mulher vai denunciar em uma delegacia, é um filme com Charlize Theron e com Tommy Lee Jones, né? No Vale das Sombras, parece o nome do filme. E essa mulher chega na delegacia, que estão envolvidos em crimes, roubos e assassinatos e tal, e a mulher diz, olha, meu marido estava matando as galinhas. E ninguém ouve. E as pessoas começam a brincar com ela, imitar a galinha e tal. Sabe o que é que acontece no final? Ela é morta. Porque começou com as galinhas, até chegar nelas. Muitas vezes o homem maltrata o cachorro. Certo? Vai chegando, vai afunilando para chegar na mulher. Então, o cachorro e a galinha são as valas de escape, até chegar nela. Exatamente. Tem casos que a gente sabe que há notícia que o cachorro, quando o agressor estava se aproximando de casa, ele se escondia. Entendeu? O animal percebia. Assim. Percebia essa violência. Então, é preciso que a gente encare isso. Né? A gente sabe que é uma questão que acontece dentro de casa, com a família. E por isso mesmo, há todas aquelas desculpas que você falou no início, né? Da família querendo acomodar o casamento, né? E dos amigos querendo acomodar o casamento. E a mulher, às vezes, é levada para o feminicídio, nessa acomodação do casamento. Então, nós precisamos, e aí eu vou ser bem específica, né? Que os nossos parlamentares, os nossos gestores municipais, os prefeitos e secretários, se sensibilizem para a necessidade de órgãos exclusivos, porque no órgão exclusivo a mulher não vai ter esse tratamento de ficar imitando galinha, não. Ela vai ser atendida como a gente sabe, né, que pode acontecer o feminicídio. Então vamos dar atenção a essa mulher nesse primeiro momento. A ameaça nesse tipo de crime, ela é muito grave, porque normalmente ela se concretiza. Entendeu? Então, se em outro crime a ameaça não se concretiza, na violência doméstica ela se concretiza. Aí a ameaça tem uma pena muito baixa. As pessoas acham, não, é uma ameaça, é uma mera ameaça, e depois daqui a pouco vem um feminicídio. Já passa da ameaça para o feminicídio. Eu vou usar uma expressão aqui, um tanto quanto grosseira, mas eu vou pedir licença para usar. O cidadão diz, eu sou corno, por isso que eu vou matar. Ele passa a ser um corno criminoso. Porque às vezes ele mata a esposa, a companheira, deixa filhos órfãos de mãe, assassinada pelo pai. Exatamente. E que muitas vezes, como é o caso de Socorro, presencia uma morte. Como foi o caso de Socorro? Eu fui juíza criminal, Carlos, antes da Lei Maria da Penha, antes da chegada da Lei Maria da Penha, e eu fiz júri de crianças que viram o pai matar a mãe. Coisa dolorosa. É uma das coisas mais tristes que você nunca vai se livrar disso. Nunca. Não tem psicólogo que acabe isso. Vai me amenizar. Exatamente. Porque é um trauma absurdo que vai até o final da vida. Porque quando um filho vê um pai bater na mãe, já é violentíssimo, imagina matar. E tem outra coisa também, Carlos. Os filhos, eles aprendem pelo exemplo, mais do que por palavras. Sim. Então, se o exemplo que ele vê em casa é de violência, ele vai reproduzir violência. Inclusive, tem um ator que sempre a gente coloca o vídeo dele, coloquei aqui quando eu estive na apresentação. Ele é aquele que faz Todo Mundo Odeia a Cris, é o pai do ator, e ele é conhecido em Hollywood. Ele bateu no pai. Ele assumiu publicamente isso. Por quê? Porque ele viu a mãe chamando os filhos para saírem de casa, pegando o saco de lixo para colocar roupa e sair. E aí ela disse, mas para onde a gente vai? E ficava. Então, um dia ele foi já adulto para a casa do pai e pediu que o pai não fizesse nenhum ato de violência na frente dos filhos. E o pai fez. E ele, de forma equivocada, obviamente, né, bateu no pai. Agora, movido também pela Exatamente. emoção. Então, né? ele assumiu isso publicamente. Não só assumiu isso, como assumiu que ele também praticou violência contra a filha dele. Pronto. Ele tomou uma atitude equivocada, mas eu reforço. Lamentavelmente, movido por uma emoção forte, e o ser humano vive à base de emoção. Só que a gente tem que saber controlar nossas emoções. Exatamente. Minha mulher não me quer mais, ela não me quer mais, paciência. Eu vou chorar, vou sofrer,
mas vou reconstruir a minha vida. Deixa ela reconstruir a dela. Você se livra de carregar nas costas um crime, você se livra de arcar com as consequências da lei. E aí eu pergunto à senhora, as consequências não são boas, né? Não são. Quando a gente fala de Centro de Educação e Reabilitação dos Agressores, né, que é esse programa de atendimento aos agressores, que não são só homens, porque a relação homoafetiva também, ela é protegida pela violência, pela Lei Maria da Penha, então, mas a maioria é homem e ex-companheiro, né? Então, esse homem é encaminhado para esses serviços, mas antes ele é responsabilizado pelo crime que praticou. Com a pena modificada, porque praticar violência contra a mulher, no caso do homicídio, que hoje se chama de feminicídio, é uma qualificadora do homicídio, que aumenta a pena. Então, assim, praticar violência física também, entendeu? A própria violência psicológica hoje já entrou no Código Penal como tipo autônomo, né? Já existia uma leitura de violência psicológica, mas hoje já existe. Ou seja, doutor, só lhe interrompendo, vamos supor que por uma infelicidade qualquer da vida, numa briga, uma pessoa mata a outra. Sim. É uma pena. Mas o cidadão vai e mata a esposa porque ele não quis voltar. A pena é mais grave. Sim. É a pena do feminicídio, que é uma qualificadora do homicídio, né? Sim. E tem as qualificadoras, tem as circunstâncias que qualificam. O que é qualificadora para você que está ouvindo a gente? Por exemplo, se alguém faz um assalto à mão armada é alguma coisa, se alguém faz um assalto desarmado é outra coisa. Sim. Né? Aí... As qualificadoras são causas que aumentam a pena, de regra, né? E está lá escrito na lei o aumento dela, já está lá previsto, né? Então é importante que esse homem saiba que ele vai responder ou pela lesão corporal, né, que ofende a integridade física da mulher, ou pela lesão psicológica, emocional, né, ou pelo feminicídio, que né, é o mais grave, que tem o agravante, né, no caso do homicídio, nós temos o feminicídio, que é uma qualificadora. Quer dizer, hoje não se justifica nada. Ah, fui traído pela minha mulher, não se justifica. Não. Minha mulher não quis mais ficar comigo, não se justifica. Não adianta alguém ir procurar bengala, porque não vai encontrar. Exatamente. Na verdade, nada justifica uma morte. Exatamente. Nada justifica uma agressão. Seja qual for. Pronto. Então, é preciso que a pessoa entenda isso e mude a sua concepção. Porque num caso de legítima defesa, por exemplo, alguém ia morrer, deu um tiro, imobilizou a pessoa. Quando ele dá o segundo, a justiça já considera que aquilo não é legítima defesa. Se ele imobilizou com um tiro, ele defendeu a vida dele naquele momento. A justiça aí já vai... Sim. A justiça cada vez mais, e aí eu vou dizer com toda tranquilidade... Até porque a senhora conhece. Cada vez mais, quer dizer, depois a Lei Maria da Penha teve muitas modificações. É uma lei que tem 46 artigos, mais de 100 controvérsias desde o surgimento, né? Mas teve várias modificações no período da pandemia, justamente em razão de que na pandemia todo mundo ficou em casa, né? E aí, como é o local que a mulher mais morre, que deveria ser o local mais seguro para ela, como é para todo mundo. Exatamente. Onde é que a gente tem segurança? Na casa. Nossa casa. Você é rei na sua casa. Pois é. Então a mulher não tem segurança no lugar onde ela deveria. A polícia não pode invadir sua casa sem uma autorização judicial. Exatamente. Né? Exatamente. Porque é sua casa. Exatamente. Então o lugar que era o lugar de maior segurança para ela se transforma no lugar mais cruel para ela. E na pandemia foi onde mais aconteceu. Estouraram no norte do Brasil e em São Paulo os feminicídios e a violência. Quer dizer, vamos botar São Paulo, a gente não está falando de Nordeste, porque as pessoas ficam criticando a gente aqui, só em São Paulo. Sim. Agora o que a gente precisa entender, e isso é importante, né, é que tem que mudar a mentalidade. Isso. Eu sempre dizia, quando eu trabalhava até lá no juizado, quando as pessoas se separam, Carlos, elas não se separam para entrar no seminário e nem no convento. Ninguém. Eu não conheço gente que se separou para entrar em seminário ou em convento. Não existe isso. Né? Então, no mundo tem bilhões de pessoas, né? Tem alguém que vai ser a sua companheira. Ele pode ter 100 anos. Sempre tem um sapato roto pro petor. Sempre vai ter alguém, né? Não precisa disso. Agora, como é que a senhora pode esperar de uma menina que 20 anos, que se separou e que não vai ter um novo relacionamento? Um homem de 25, 30 anos, pelo amor de Deus. Exato. E esses ex-companheiros, eles são perseguidores dessas mulheres, sabe? Tanto que surgiu o crime de stalker, né? Justamente porque há uma perseguição da mulher. É como se a mulher fosse propriedade desse homem.
que tivesse no cartório com papel passado, Exato, né? A certidão de casamento, às vezes, serve como papel de propriedade. Nem os reis hoje têm direito sobre a vida e a morte das pessoas. Ninguém. Exatamente. Isso tem lá aqueles... no fim do em mundo. outros lugares em que os direitos humanos não são respeitados. Quanto mais um ser humano sobre Exatamente. outro. Ó, doutora, eu estou pensando uma coisa que não tem nada a ver com a outra. O ser humano se conscientizou de que é preciso preservar a tartaruga. Então, hoje ninguém vai mais na praia colher ovos de tartaruga. A tartaruga aumentou. E por que não se conscientizar que não pode mais matar uma mulher? Com certeza, isso tem que modificar. E se modifica da seguinte forma. Assim, isso é importante. Responsabilizando o homem com leis que responsabilizem e acompanhem o cumprimento da pena. Isso. E com redirecionamento deles para esses serviços que a gente chama de reabilitação e educação. Que é o quê? O homem vai refletir sobre o que ele praticou, vai participar de um grupo reflexivo aqui em Sergipe, nós temos desde 2015, né? São 10 sessões. O primeiro, o importante é que não mate. Exato. Mas já que praticou, ele vai ter que ser reeducado. Mesmo que não seja feminicídio, mesmo que não seja violência, né? Praticada. Bateu, exato, humilhou qualquer tipo. moralmente. Exato. E aí ele vai participar um encontro individual e 10 coletivos, falando sobre masculinidade tóxica, sobre feminilidade, né, feminismo, para que eles se conscientizem. E que se tornem multiplicadores. Exatamente. Né? Olha, nós temos uma realidade bem interessante, Carlos. Esses homens têm dificuldade de entrar no grupo, certo? Mas depois têm dificuldade de sair do grupo, porque eles gostam tanto que eles não querem sair. Então, assim, é importante essa mudança. Por isso que eu reafirmo aqui e peço aos nossos parlamentares e gestores que se sensibilizem, porque se a gente não efetivar a Lei Maria da Penha, nos termos do artigo 35, que fala dos CREANs, das DEANs, né, dos programas e campanhas, do Centro de Educação, né, efetivar mesmo, criar, trazer a realidade, não vai mudar. Não. A gente vai continuar enxugando gelo. Doutora, eu queria agradecer muito a senhora por ter vindo aqui conversar com a gente e dizer que eu acho que muito mais do que um direito, é uma obrigação minha enquanto homem, você enquanto homem, no momento em que nós, seres humanos como um todo, e homens, nos conscientizarmos que cada um de nós tem esse direito, tudo isso vai mudar. Né? A senhora está aí fazendo sua parte na justiça, promotor, delegado, todo mundo. Agora a senhora vai precisar do apoio, principalmente dos homens. E das mulheres terem coragem para procurar a delegacia especializada e dizer, eu tenho a proteção da polícia e da justiça. Sem isso não chegaremos lá. Exato. Mas a senhora acredita que nós já progredimos muito, né? Com certeza. E aqui eu como no início falei, agradeço aos 12 homens, né? Tanto os 8 parlamentares federais, quanto os 3, né? Os 2 senadores e a nossa mulher, né, lá, que já tiveram essa sensibilidade, Carlos, sabe? Cada um colaborou com uma parcela de R$500 mil, salvo engano, né? Para a Casa da Mulher Brasileira. Isso foi uma sensibilização que nós fizemos. Pessoalmente estive no gabinete de cada um deles e fui bem recebida à época. Né? Depois veio a pandemia, como eu falei. E que o próximo governador receba a senhora, né? Exatamente. Porque o próximo governador tem essa obrigação. Você tem pai, aliás, você tem mãe, você tem filha, seja quem for, dos dois. Não estou aqui falando programa de ninguém. Chamo 2 candidatos. Seja quem for, vai ter que conversar com a doutora. Na verdade, a gente está conversando, né? Como eu disse a você, fui lá na Câmara, né? Estou à disposição, já estive, vou conversar com as mulheres que são as vices novamente, né? E vamos seguir. Com certeza. Né? Com os governadores e o governador eleito, né? O prefeito, né? Quem precisar. O prefeito tem mais 2 anos aí. Quem precisar. O prefeito está... E aí eu gostaria de fazer uma solicitação ao prefeito, né? Que a gente feche o termo de cooperação do Centro de Reabilitação dos Agressores, cuja sala o tribunal já disponibilizou no arquivo. Senão a conselheira Suzana vai cobrar isso dele. Pode dizer, a conselheira Suzana não vai deixar de brincadeira, não. Pois porque nós começamos, eu disse a ele, eu não tenho problema de começar pequeno, Carlos. Né? Eu acho que a gente tem que começar o serviço. Então, o tribunal disponibilizou uma sala pequena, mas nós estamos correndo atrás, prefeito, das emendas para a criação do centro, como a lei desenha. Não se preocupe que a gente vai conseguir. Pronto, só para a gente encerrar, qual é o apoio que a senhora está tendo
do desembargador Ulisses, que é o atual, Edson Ulisses, né, que é o atual presidente. O que a senhora espera do próximo presidente? Olha, nós temos todo o apoio do doutor Edson Ulisses, como também tivemos. O doutor Edson Ulisses é um defensor dos direitos humanos, né, das crianças, das mulheres. Ele é um exemplo para a gente nessa área. E ele me acolheu muito bem, né, eu tenho uma excelente relação com o doutor Edson, né, e a gente consegue conversar e andar, caminhar. Né? Eu tive o mesmo apoio do Dr. Osório anteriormente, que foi quem me levou ao tribunal. Também agradeço, né, a confiança no meu nome. E espero que o próximo presidente, Dr. Ricardo Múcio, desembargador Ricardo Múcio, né, ele siga nesse caminho. Né? E o caminho já está iniciado, né, com ações muito bem traçadas, e ele vai com certeza abraçar essa causa, porque o Dr. Ricardo também é um defensor dos direitos humanos, ele foi juiz da infância como eu, né? Então eu tenho certeza que ele vai abraçar. Doutora Rosa, muito obrigado mesmo por ter vindo conversar com a gente. A senhora não imagina a felicidade que me deu, que nos deu. Nós temos ali uma grande defensora da senhora, que é a doutora Carla, da Livres Oliveira, doutora Carla Andrade, que é a diretora aqui, a coordenadora da Escola de Contas. Muito obrigado, doutora, por ter vindo falar com a gente. A gente começou de uma maneira até triste, lamentável, mas a gente acaba de uma alegria imensa, na certeza de que as coisas vão melhorar, com certeza. Com certeza, Carlos. As coisas já estão melhorando, graças né? a Deus. E eu sempre agradeço a acolhida que tive aqui nessa casa, inicialmente pela conselheira Suzana Azevedo, que, como eu disse, foi uma das responsáveis por esse percurso, nos ajudou imensamente nessa parte administrativa, né, das emendas, né, dando né, algumas sugestões de como a gente conseguir, e agora espero que a gente concretize esse ato de trazermos os prefeitos para conversar, né, e secretários de inclusão e outras áreas, da educação, enfim, né, porque eu acho, viu, Carlos, que se a gente não trabalhar a educação, eu sou como a Ayrton Senna, né, eu acho que a gente tem que trabalhar a educação dessas crianças que estão aí para mudar a realidade também para o futuro, né? Fazer essa projeção. Então, a gente quer investir muito na educação, né? E aí a conselheira pode nos ajudar dentro do pacto, né? E trazer essas crianças para discutirem a cultura de paz. Cole nela, não deixa limpar aí, não. Não vou deixar, não. Virei quantas vezes os senhores me chamarem. Muito obrigado, doutora. Prazer. Gente, o nosso programa por hoje fica por aqui. A gente acaba hoje realmente muito feliz dentro dessa entrevista tão útil, sabe? Tão proveitosa. E procurando que cada um dos senhores, inclusive a mim, nos conscientizemos melhor dessa realidade. Até o próximo.